Hoje, Hamed, não tem aquele negócio de bumerangue que as pessoas fazem? Viu? Acabei de fazer um bumerangue. Eu não sei fazer esses troços, eu não sei como vocês fazem, preguiça, mas enfim, quem faz tem minha admiração e quem sabe um dia eu aprenda. Capítulo 30, queridos, do livro Renovando Atitudes, a arte da aceitação. E Hamed inicia então dizendo, aí ele vai fazer referência não mais ao Evangelho ao Novo Testamento, mas agora ele faz efetivamente uma referência ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos 28 capítulos, ele é o capítulo mais longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui é uma passagem do capítulo 5 e tem 13. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Não é interessante isso? Não é algo que nos leva a pensar? O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. E aí ele vai iniciar o texto dizendo: aceitar a nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico em nossa vida. Aceitação traz paz e lucidez mental. Aqui, nesse capítulo de hoje, vai trazer uma abordagem psicológica muito interessante, que é exatamente a fuga de nós mesmos, a fuga da nossa própria realidade. Ele vai explicar isso aqui, é muito bacana. Mais à frente ele diz: nós só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. E aqui nós já paramos. Muitas pessoas, elas simplesmente, diga-se de passagem, eu acho que amanhã, me veja bem, está me vendo de óculos, está me vendo de óculos, capture a tela, tire uma foto, faça um pôster, porque, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente hoje é a última vez que eu estou de óculos, porque chegou a minha lente nova e amanhã eu estarei usando. Só tem que ver se ela vai estar no grau certo. Aí já é uma outra questão. Mas, finalmente, nós tomamos aqui, então, nos avergonhamos de nós mesmos e amanhã já chegou a lente nova, mas estaremos usando. Mas hoje ainda estamos com o nosso velho e bom óculos. O que ocorre? Muitas pessoas, elas não possuem a consciência de si mesmas. Então tem pessoas que são extremamente orgulhosas e não se veem assim. Pessoas extremamente egoístas e não se enxergam. Pessoas extremamente egóicas, egocêntricas, já que nós falamos egoístas, ou seja, o mundo gira ao redor dela mesma, elas não se dão conta disso. Vemos pessoas que possuem, como todos nós somos seres frágeis, mas a maioria de nós possui uma certa consciência daquilo que precisa trabalhar. Aí às vezes dá preguiça, às vezes não quer, às vezes tá ruim, mas tá bom. Não, na outra vida eu resolvo isso, tudo bem. Mas tem pessoas que sequer têm essa consciência. Então elas ainda estão na inconsciência de nós mesmos. E Hamed, ele vai dizer uma coisa muito clara. A gente só consegue modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Então, eita, que chegaram. Então, o que ocorre? É porque a rua é aqui então, se vocês de vez em quando veem latido, essas coisas, é porque a rua está bem aqui na frente. Então, apesar que é uma rua residencial, né, uma rua sem saída, mas, enfim. Então, o que ocorre? Se eu não vejo, se eu não tenho consciência, se eu não admito essa verdade em mim, essa questão que precisa ser modificada, é óbvio que eu não vou modificar. É o velho caso que muitos já devem ter ouvido nessa questão. Todo mundo sabe que a pessoa é alcoólatra, menos ela. Ela não reconhece, ela diz, não, eu paro a hora que eu quiser. Ela não tem consciência. Ela está, entre aspas, mentindo para si mesma ou definitivamente ela não tem consciência porque ela ainda não tentou parar. Então a pessoa acha que tem o controle da situação. Que acha, não, eu bebo porque eu gosto, bebo porque eu fico alegre, seja lá qual for o motivo. Quando eu quiser eu paro, mas nunca tentou. Se tentar, vai ver que não consegue. Mas ele vai vivendo daquela forma ou por inconsciência, ou porque quer realmente se enganar. Ele busca se enganar a si mesmo. Não. Às vezes o Jack ele vê coisas assim que, enfim. E então, se eu não tenho a visão clara sobre isso mesmo, eu não vou modificar. E é simples assim. Mais abaixo, ele vai dizer assim: muitos de nós fantasiamos o que poderemos ser, não convivendo, porém, com nossa pessoa real e desgastando desta forma uma enorme energia, por carregar constantemente uma série de máscaras como se fossem utilitários permanentes. Isso eu vejo muito.
Eu vejo muitas pessoas vivendo uma vida que não é delas, fingindo ser o que elas não são, e é óbvio que vai haver um desgaste energético desnecessário. Eu sempre digo o seguinte: a nossa existência, estar vivo, estar reencarnado em um mundo de provas e expiações, já não é tarefa fácil. Mas o problema é que todos nós, e até fugindo um pouco do assunto, nós às vezes acabamos gastando uma energia preciosa em questões que não nos dizem respeito. Tomando conta da vida dos outros, querendo consertar o mundo quando a gente não conserta. Quando é Copa do Mundo, se torna o técnico de futebol do Brasil. Ou seja, você gasta uma energia em algo que você não pode. Como você não pode mudar, é um gasto energético, porque essa energia sai, mas ela não volta. Você pode ficar falando o dia inteiro como você tem a solução para os problemas para o planeta Terra. Mas se você não tem condições de fazer essas mudanças, você está gastando tempo e uma energia preciosa, podendo gerar, sem dúvida, frustrações, decepções, angústias, enfermidades do sistema nervoso central, ansiedade, síndromes do pânico por não ter o controle. Rapidamente falando, muitas vezes, a síndrome do pânico, muitos estudiosos dizem que a pessoa que tem síndrome do pânico é só, ok? Não vou dizer o que, não é o que é o que os estudos, muitos estudos sugerem que a síndrome do pânico pode ser da pessoa que ela quer ter o controle de tudo e quando ela perde o controle, ela pode adentrar uma síndrome do pânico. De novo, queridos, é um pode, são estudos que sugerem, ok? Mas sem dúvida, quando a gente gasta energia mental demasiada, obviamente nosso organismo, a nossa mente vai cansar. A atitude de aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Essa é uma outra questão. Hoje eu estou com mania, né? Tirar e botar os óculos. O que ocorre, queridos? Infelizmente, muitos de nós têm uma visão muito estreita da vida, muito curta, muito minimalista e muito de curta duração, de baixa intensidade. Nós precisamos entender que nós precisamos ver a vida como um todo. Eu já devo ter falado isso aqui. A espiritualidade maior, ela não vê a vida dessa forma. Estou vivo, estou encarnado, estou desencarnado. Estou encarnado, estou desencarnado. Estou desencarnado, estou desencarnado. Eles não veem a vida assim. A vida na espiritualidade maior, eles veem como uma linearidade. Uma hora você está vivo aqui, outra hora você está vivo no mundo espiritual. Uma hora você está vivo aqui, outra hora você está vivo no mundo espiritual. É assim que se dá. Quando a gente começa a olhar do mais alto, a gente começa a não ser tão imediatista. Por não sermos mais tão imediatista, nós começamos a traçar projetos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, o Jack pretende, a longo prazo, em 2022, fazer novamente a peregrinação a Santiago de Compostela e, quem sabe, dar um pulinho em Israel. Ele pretende. É um planejamento de médio prazo. De longo prazo, o Jack pretende, na próxima existência, ser um pouco melhor do que ele é hoje. E o Jack hoje entende que os desafios que ele enfrenta, ele precisa enfrentá-los bem para fechar estes ciclos, solucionar essas questões, para que cada vez mais possa se dar a evolução espiritual dele mesmo. E quanto mais então ele fazer este processo e através da sua conduta diária plantar ao longo de seu caminho flores ele irá colher. E assim deve ser com todos nós, queridos. Todos nós. Então, vamos prestar muita atenção nisso. Vamos começar a olhar do mais alto. Vou dar um exemplo, outro exemplo. Em 2016, na última vez que eu fiz a peregrinação a Santiago de Compostela, tinha uma montanha muito alta, mas era uma montanha muito. Pensa uma montanha alta, era mais alta ainda. Era quase o Everest. Não, brincadeira. Mas era tão alta que acontecia uma coisa muito interessante. No sopé da montanha, ou seja, no início da montanha, os peregrinos paravam para descansar. E eu me lembro que quando eu passei, eu vi os peregrinos comentando assim: vamos voltar e pedir um Uber? Eles estavam pensando em voltar para a aldeia de onde eles saíram, pedir um táxi, um Uber, e
passar e ir até o outro ponto. Não subir a montanha, era realmente uma montanha bastante alta, bastante alta. E quando eu cheguei lá em cima, obviamente, o que que o Jack faz quando chega no alto da montanha? Ele vai comer um chocolate, não é verdade? Então eu abri uma barra de chocolate, uma barra de chocolate, não dá para ver, né? Desse tamanho assim, uma barra de 300 gramas. Todo dia eu comia uma barra de 300 gramas. Pensa numa criança feliz. E então, quando eu subi, quando eu cheguei lá em cima, e eu olhei para baixo, eu vi que tinha mais de um caminho para se chegar ao topo da montanha. E eu não tinha visto. E da onde eu estava, eu conseguia perceber os peregrinos subindo minúsculos, 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 mas eu via que o outro caminho, ele não era bom. Ele era mais difícil. Tinha um caminho que estava. Tinha uma parte do caminho que estava infestada ali, eu consegui perceber de mosquitos. Não sei porquê, talvez tivesse algum animal morto ali, alguma coisa. Mas não dava para eu avisar as pessoas. Estava muito longe. Então as pessoas teriam que fazer a escolha. Qual é o ponto? A espiritualidade olha a nossa vida assim. Ela fica olhando a nossa vida do alto da montanha. E eles olham assim: nossa, para onde o Jack vai agora? Que caminho ele vai tomar? Eita, que ele tomou o caminho errado. Afe Maria. Mas estava mostrando que era para ele lugar. Não, mas o Jack ele é teimoso, ele é preguiçoso. Olha só, ele já tomou o caminho errado. E agora? Vai ter que voltar e fazer de novo. Então, a gente tem que começar a olhar a vida do mais alto. Às vezes, o que para nós parece ser dor e sofrimento, para a espiritualidade é depuração da alma. Estejamos atentos a isso. Ah, mais à frente, já na outra página, Hamed continua e nos diz: quando não enfrentamos os. Isso é muito importante, é agora que ele vai entrar no ponto do capítulo. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Somos levados a reagir com atitudes de negação, que são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São consideradas fenômeno psicológico de reação natural e instintiva. As dores, conflitos, mudanças, perdas e deserções, e que momentaneamente alivia-nos dos abalos da vida até que possamos reunir mais forças, a fim de poder enfrentá-los e assumi-los realmente no futuro. Essa é uma questão interessante. Ou seja, às vezes a pessoa ela adentra uma dor tão grande que ela não tem capacidade de enfrentamento naquele momento. Então ela foge de si mesma das mais variadas formas. Inclusive, uma das formas de fuga de si mesmo por não ter capacidade de enfrentamento da vida é exatamente o quê? Os vícios de toda ordem. Uma das questões que pode levar aos vícios, uma das são várias, uma das questões que pode levar aos vícios de toda ordem, principalmente o álcool e as drogas, é exatamente a fuga de si mesmo. Ou seja, a pessoa ela enfrenta um desafio tal que ela não tem condições. Então ela sai de cena e foge. Nós vamos ver, por exemplo, que muitas vezes uma pessoa ela cometeu um ato muito grave em uma reencarnação. E a espiritualidade vai permitir que passe algum tempo, às vezes alguns séculos, para que possa vir uma reencarnação em que ela já tenha condições espirituais de pagar aquele débito. Porque sobre a lei de ação e reação, todo débito deve ser pago, mas tem um propósito, não é só pagar, é aprender. Então, às vezes, eles veem que uma pessoa cometeu um delito tão grave que, se ela for pagar na próxima reencarnação, ela não vai conseguir pagar, ela não vai ter o aprendizado necessário, ela não vai ter a força necessária, a conscientização. Então, aguarda-se o concurso do tempo até que finalmente então venha uma reencarnação que a espiritualidade veja. Agora ele já está em condições de quitar esse débito. Agora ele está em condições de aprender com a prova ou expiação pela qual ele terá que passar. Então, muitas vezes é feito desta forma. E essa é a questão, as atitudes de negação. E vamos ver isso em todos os sentidos. Questões de luto, rompimentos afetivos. Muitas pessoas, o que ocorre? Termina o namoro. A pessoa termina o namoro. Aí o que ela faz? Sai e fica com 1 milhão de pessoas na mesma noite
e na noite seguinte, e na outra, e na outra. E aí sai hoje, fica com um monte de pessoas, no final da noite transa com alguém, amanhã sai, fica com um monte de pessoas, no final da noite transa com outra pessoa, e depois da manhã. Por que que ela está fazendo isso? Ela não quer enfrentar aquela dor naquele momento. Então ela foge de si mesma. É mais uma questão. Assim como o álcool, como as drogas, muitas vezes o comportamento sexual desequilibrado também vai gerar isso. Então, sempre entendendo. Agora, aqui o que a remédio nos coloca é um mecanismo de defesa. Só que o problema qual é? Uma coisa é você buscar onde você vai estar, qual o motivo? Não. Como que você vai estar fugindo de si mesmo? Você vai estar negando a si mesmo aquela situação, aquele enfrentamento, você não quer. Você faz igual o macaquinho, né? Você faz assim. Você não quer ver. Você não quer ver. É a avestruz que coloca a cabeça no chão. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas tem uns desenhos, né, que mostram a avestruz enterrando a cabeça no chão. Eu não sei o que isso quer dizer. Não sei se é verdadeiro que as avestruzes fazem isso, mas você faz isso. A grande questão é como, qual é o processo que você está utilizando para fugir de si mesmo? Esse é o ponto que você tem que entender, né? Ou às vezes a pessoa que ela quer fugir de si mesma e ela opta por ficar na academia 5 horas seguidas. É como eu sempre digo, se você é um atleta de ponto, um atleta de elite, muitas vezes você vai se treinar várias horas seguidas. Mas se você é uma pessoa normal, você vai na academia, você vai ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas explodindo. Qualquer coisa além disso, tem que verificar que pode ser um exagero até mesmo para o seu organismo físico. Essa é a questão. Então, onde nós estamos? Quais os mecanismos que nós estamos nos utilizando para que, como ele diz, negar a situação, o desafio e fugirmos de nós mesmos? E, de novo, vamos entender novamente, não é uma questão errada. Essa atitude de negação muitas vezes é um mecanismo de defesa que você não tem força para enfrentar naquele momento. Muitas vezes, outro exemplo clássico, pessoas que desencarnam e muitas vezes algumas pessoas adentram o processo e continuam vivendo e dizendo que é como se a pessoa estivesse viva. Isso existe. Vários casos já relatados. E a pessoa, por quê? Ela não tem forças naquele momento para enfrentar a realidade. Então ela nega a questão. É uma atitude da própria psique dela, ela nega porque naquele momento ela não tem condições. A grande questão é para onde nós estamos fugindo? Quais são os mecanismos? Então, se nós estamos. Não, não, Jack, eu estou fugindo, eu nunca frequentei academia. Agora eu estou frequentando academia, estou fazendo 1 hora e meia todo dia, sei lá, 2 horas. 1 hora de aeróbico, 1 hora de musculação, ou estou indo do centro espírita todo dia assistir palestra. Não, tá ótimo. Não tem problema. Mas se você nega a situação e você foge para uma situação que pode piorar a sua condição, que aí são os vícios de toda ordem, aí sem dúvida alguma precisa haver um enfrentamento da realidade, porque entre o vício e o enfrentamento da realidade, fiquemos com a realidade. Mais à frente, Hamed nos diz: não negamos. E ele vai falar por que a gente adentra esse processo de negação. Não negamos por sermos turrões ou teimosos, como pensam alguns. Não estamos nem mesmo mentindo a nós próprios. Aliás, negar não é mentir, mas sim não se permitir tomar consciência da realidade. Esse é o ponto. Então você nega porque você não tem força, não tem condição psicológica de enfrentar aquela realidade. Talvez este mecanismo de defesa nos sirva durante algum tempo, mas depois passa a nos impedir o crescimento e a nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. Autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Olhando aqui para o relógio para ver quanto tempo temos. Autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. O que é a autoaceitação? Aliás, qual é o título do capítulo? A arte da aceitação. O que é autoaceitação? Autoaceitação, como Jack costuma dizer, é você aceitar a sua humanidade. Eu gosto dessa frase do Jack. O Jack é um rapaz bonzinho, sabe? Como dizem lá no Rio de Janeiro, ele vacila, mas é maneiro. Costumavam dizer isso. Ele é um rapaz bonzinho, ele está se esforçando, tadinho, tadinho, tadinho. Nós precisamos, sim, aceitar a nossa humanidade, queridos. Então precisamos aceitar que não somos perfeitos como Jesus,
Mas nem por isso precisamos ser um ser das sombras. Ou seja, o que nós precisamos ser? Um ser humano em busca da sua evolução. Um ser humano em vigilância constante, em buscas constantes de dominar a si mesmo para se tornar uma pessoa melhor. Então, eu me vejo, eu me aceito, mas eu não me conformo com o meu posicionamento. Tenho esta fragilidade? Ok, já sei, estou consciente, estou me aceitando, mas o que eu posso fazer para modificar esta fragilidade que eu vejo em mim? Este é um grande ponto, né? Então, por exemplo, vamos dar o exemplo mais clássico de todos. Obviamente, se o Jack chegasse no domingo na Maria de Magdala e as pessoas tivessem preparado para o Jack um pote de 10 quilos de mousse de chocolate com uma colherzinha desse tamanho, adivinha o que ia acontecer? Ah, Jack, obviamente, ele ia colocar de lado e falar, vamos dividir com todos. Ou o Jack ia falar, tchau para vocês, ia pegar o pote, sair correndo, entrar no carro e se esconder para comer os 10 quilos. Ou seja, é autoaceitação. Você buscar entender o que você precisa fazer para dominar a si mesmo. Na teologia hebraica existe uma frase que diz Mihu Gibor Hakovesh et Yisro. O forte é aquele que consegue dominar a si mesmo. E é verdade, né? Ou seja, nós, aqueles que conseguem vencer a si mesmo, as suas fragilidades. Então, qual é o processo? Primeiramente, em consciência, como nós já vimos. Segundo, consciência, autoaceitação de quem você é, da sua humanidade. Agora, a partir daí vem a reflexão. Ok, já vi a minha fragilidade. O que que eu posso fazer para modificar? Eu vou refletir sobre isso e, a partir de então, ação. Quais as atitudes que eu posso tomar para dominar a mim mesmo? Inconsciência, consciência, reflexão e ação. Esses são os passos. De uma forma muito simplória, falando, são os passos na evolução moral, evolução espiritual. Você passa a se conhecer e verificar o que você pode fazer para modificar aquele comportamento. Lembrando sempre, queridos, nos casos das pessoas que possuem vícios, vamos manter o corpo e a mente ocupados. A pior coisa para uma pessoa que possui algum vício, seja ele de qual for, é você ficar sem fazer nada, é você ter tempo vago. É você ficar na frente da TV horas seguidas, maratonando o que for. Porque aí você não está ocupando bem o seu tempo. Não que seja proibido, não. Quer maratonar alguma série? Maratone. Agora, se aquilo é uma constante na sua vida, se todo dia você passa 3, 4 horas em frente à TV, várias questões vão surgir aí. Uma delas, inclusive, é a própria depressão do sistema nervoso central, ou seja, não em relação à TV, mas em relação às mídias sociais. Por exemplo, a própria ciência já comprovou, se você passa mais de 40 minutos em mídia social, o seu sistema nervoso central ele começa a deprimir. Ele começa a ficar deprimido. Não somente porque você está vendo, cuidando da vida de todo mundo e menos da sua, mas é um processo do sistema nervoso central. Eu nunca adentrei a fundo nesse estudo, mas é algo que ocorre. Então vamos ficar atentos. Quanto tempo a gente anda nas mídias sociais? E o problema é que as mídias sociais elas podem, inclusive, nos induzir a comportamentos compulsivos e viciantes, não somente das mídias sociais, de estar nas mídias sociais, mas em várias questões. Por exemplo, se você só segue essas pessoas que são perfeitinhas, que postam tudo perfeito, você pode adentrar numa depressão, porque você vai ver todo mundo extremamente feliz, e você fala assim, não, peraí, está todo mundo feliz, menos eu? E isso ocorre muito mais do que você pensa. Questões de ansiedade, porque você quer acompanhar a tudo e a todos ao mesmo tempo e você se torna ansioso, ansiosa, quando você não consegue. Ou seja, ai, que preguiça, que preguiça. Que preguiça. Gente, qual a parte que a gente não entendeu que tem que ser leve? Qual a parte que a gente não entendeu que a gente tem que buscar fazer na nossa vida? O que pode fazer com que a nossa caminhada seja mais leve? Esse é o ponto, pessoal. Gente, a vida não é para ser pesada. A despeito de estarmos em um mundo de provas e expiações, não é para ser pesado. A nossa vida, como eu costumo dizer, não precisa ser um arrastar de correntes.
Você não precisa carregar nas suas costas as pedras da pirâmide, como se você estivesse construindo. Não tem que se curvar. Não tem que se curvar o peso das angústias dos outros quando não são suas as angústias. Busca se perguntar: como eu posso tornar a minha caminhada mais leve? Vou dar um exemplo para vocês. É, Em setembro eu voltei para academia. Né? Essa história que eu já estava com síndrome de abstinência, apesar que eu tenho aqui em casa ah, pesos e um pequeno aparelho e tal, mas não é o suficiente, para mim não é o suficiente. Eu estava com crise de abstinência. Voltei para academia e a maioria que me acompanha aqui todo dia sabe disso, né? Há uns 2 meses atrás eu estive no Rio e desde que eu fui para o Rio eu fiquei com problema de coluna que se tornou crônico. Então, estou aproximadamente um mês, se eu não me engano, mais ou menos um mês, sem treinar. E há 2 meses, mais ou menos, treinando muito mal. Então, pense, eu voltei em setembro, estamos em dezembro, isso quer dizer que de outubro para cá, os meus treinos são muito ruins. E eu já estou sem treinar, estou sem ir à academia, estou quase pensando já em trancar a academia novamente, já há algum tempo. A coluna, graças a Deus, não estou mais sentindo, depois de muitas injeções, muitos comprimidos, muitas massagens, muitos remédios, muitos tudos, mas agora ela realmente não me incomoda mais. Mas o que ocorre? Eu preciso ter a aceitação. Não posso ir à academia, não posso treinar. Vou ficar fazendo o quê? Vou arrancar os cabelos da minha cabeça? Só se for com pinça, né? Não. Eu vou me pacificar. Eu vou dominar as minhas emoções, vou falar assim, ok, não posso ir para a academia. E está tudo bem. E aí eu começo a olhar de cima, a longo prazo. Qual é o termo que ele usa aqui? Na primeira página ele fala isso, né? Qual é a palavra que ele usa? Ah, onde é que a gente vê? Enxergam a vida através do prisma da eternidade. Então, o que eu me dei conta? Porque eu estava indo treinar com dor, e a dor, é claro, ela se agravou, então parei, tomei juízo e vou falar, não vamos treinar. Estou um pouco angustiado? Não. No início até estava, agora, extremamente, fiquei angustiado 2 dias, extremamente pacificado, porque eu sei o quê? Daqui a pouco, quem sabe semana que vem eu já possa voltar a treinar. Então eu entendi que é necessário agora este mal, ou seja, não treinar, porque como eu tenho muita energia, é difícil para mim não praticar atividade física, mas então eu não treino. Daqui a pouquinho, em janeiro, ou quem sabe já semana que vem eu possa voltar a treinar. Então eu me pacifico. Como é bom isso? Como é bom a qualquer hora do dia você poder fazer essa respiração profunda e sentir que você não tem ansiedade. Ou seja, você consegue preencher a plenitude dos seus pulmões com ar puro. E é isso, queridos. A vida deve ser dessa forma. Pergunte a si mesmo, então, o que você deve fazer, o que você pode fazer para tornar a sua caminhada mais leve. Não é somente pode ser leve, é para ser leve. Mais abaixo, então, o Hamed nos diz. Deixa eu ver que horas são. Ok. Aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida e, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita, e para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restrita. E a vida terrestre nada mais é do que o relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que vivemos. Mais à frente ele diz: admitir o modo de ser dos outros, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo e fazendo o que realmente achamos ser adequado para nós próprios. E finalmente, então, ele termina dizendo: consequentemente, concluímos que a aceitação não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo. Ou seja, não é você aceitar e ficar falando, ó Deus, ó vida, ó azar, ó Deus, ó vida. Não, não é isso, não. É você aceitar, mas verificar o que você pode fazer para modificar aquela situação para melhor.
Nem suportar e admitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa, mas sim ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar os acontecimentos, promover as mudanças e solucionar assim nossos conflitos existenciais, caminhando com autonomia e optando por objetivos que pretendemos atingir. É isso. Objetivos que pretendemos atingir. Ou seja, por favor, sem objetivos utópicos, queridos. Como eu sempre digo, dá tempo ainda de dizer. Como eu já falei isso há muito tempo, mas se você já ouviu falando isso antes, faça cara de paisagem, pois eu vou falar novamente. Vamos supor que nas últimas 3 reencarnações que você teve, você de 0 a 10, o seu grau de orgulho era 10, era o nível máximo de orgulho. E aí você se torna espírita ou espiritualista, ou religioso, não precisa se tornar espírita, não. Somente você passa a se tornar um ser que tenha religiosidade. Visto que, como eu sempre digo, o espiritismo é a melhor religião para mim, porque promoveu em mim as reformas íntimas necessárias. Para outra pessoa, será o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, seja qual religião for, seja ela qual for. A melhor religião é aquela que te transforma. Simples assim. Então, o que vai ocorrer? Esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? O Jack se perdeu. Sim. Então vamos supor que nas últimas 3 reencarnações, teu nível de orgulho de 0 a 10 era nível 10. E agora você se tornou uma pessoa com religiosidade, uma pessoa espiritualizada, e você saiu da inconsciência que você era a pessoa mais orgulhosa do planeta e passou para o nível de consciência. Eita, eu sou a pessoa mais orgulhosa que eu conheço. Tomar consciência. Reflexão. O que eu posso fazer? Mas a questão é, você não pode esperar que hoje você descobriu isso e que amanhã você acorde como Francisco de Assis. Nem tampouco esperar que, mesmo que você ainda tenha 50 anos de existência, esperar que você termine a sua vida como Francisco de Assis, né? O pobrezinho de Assis, nosso irmão Francisco, porque na verdade ele foi um símbolo de humildade. Mas você pode sim buscar falar, ok, já entendi, meu nível de orgulho é 10. Vou buscar então terminar essa existência no nível de orgulho nível 3 e no nível de humildade nível 7. Uau! Então, você tinha um nível de orgulho nível 10 e você vai substituindo orgulho por humildade. E você termina então a vida com nível 7 de humildade, mas ainda com aquele gatilho para o orgulho, nível 3. E às vezes então aquele gatilho vai surgir. Sabe-se lá Deus quais serão os gatilhos, todos nós temos os nossos gatilhos, e então aquele orgulho surge. Tá tudo bem, respira. Respira, respira. Não olhe tanto para os seus erros, mas olhe para o esforço e as suas vitórias. Olhe mais para o seu lado luz. Comece a dizer, ok, errei. Já entendi. Vou respirar fundo. Da próxima vez, então, deixa eu trazer esse cronômetro para cá, porque já está quase acabando, né? Faltam uns 5 minutos. Da próxima vez, vou buscar, então, fazer diferente. Então, aceitação o que é? É você aceitar a sua humanidade, você aceitar o seu lado luz, o seu lado sombra, verificar em relação ao seu lado sombra, ter consciência desse lado, não inconsciência, e buscar refletir o que você pode fazer para transformar a tua sombra em luz. E em relação à negação dos fatos, você entender que muitas pessoas ao seu redor irão agir assim, muitas vezes nós mesmos iremos agir. É um mecanismo de defesa. Se o seu organismo está agindo assim, ele está dizendo que você não tem condições ainda de enfrentar a realidade. Mas verifique como que está sendo esse processo de negação. E é muito simples de ver. Se você passou por um trauma severo e você vai para a bebida, vai para o álcool, para o sexo desregrado, para a alimentação compulsiva, pronto, já está errado. Então você já sabe que tem alguma coisa em desequilíbrio na sua vida. E aí vamos buscar entender o porquê disso e o que nós precisamos fazer para não adentrar. Porque o que ocorre, queridos? Os vícios, eles são
traiçoeiros. Um vício, ele se insinua sutilmente na sua mente. E quando você vê, ele já te pegou inteiro. O vício do álcool, por exemplo. Você fala assim, não, eu vou beber só um cálice de vinho. Mas se você tem problema com álcool, quando você se dá conta, você já bebeu 2 garrafas inteiras de vinho. O vício do sexo. Você está lá, sei lá, seguindo pessoas aí no Instagram ou sei lá, em sites pornográficos, e fala assim, não, eu vou entrar rapidinho. Quando você vê, você está 3 horas seguidas ali, vendo, sei lá, as postagens das pessoas ou no site da pornografia. Se você tem o vício da droga, você fala assim, e eu não sei, né? Mas sei lá, eu não sei como é que se diz sobre cocaína, cheirar, eu não sei qual é o termo, então é difícil de eu falar algo que eu não sei, mas sei lá, eu acho que é isso, né? Eu vou cheirar só uma carreira, eu não sei se é o título. Então, se eu estiver falando alguma bobagem, me perdoe, mas a gente vê nos filmes, né? Tem a carreira, a pessoa vai cheirar. Então, aí você fala, não, é só uma, e quando vê, já está ali horas e horas utilizando todas as drogas possíveis. Então, ela se insinua delicadamente, sensualmente. Não, Jack, só um golinho de vinho, só 2 dedinhos. Só vou provar. E quando vê, já bebeu 2 garrafas inteiras. E os vícios, eles se insinuam assim nas nossas vidas. Então, cuidado. Seja qual. Ah, outro, fácil, fácil, fácil. Vou comer só esse potinho de mousse de chocolate pequenininho. Não, não, mousse de chocolate é fácil. Vou abrir essa caixa de bombom. Eu vou comer só um bombom. Não, vou comer só esse. Esse que eu gosto e pronto. Vou abrir, vou comer um e vou fechar. E quando viu, já está abrindo a segunda caixa de bombom. Então veja que os vícios, eles se insinuam. Eles são sensuais. A gente fala assim, ô Jack, só um potezinho de mousse de chocolate, Jack. Eu sou um pote pequeno. E quando vê o Jack tá lá, fugindo lá da Maria de Magdala com um balde de 10 quilos de mousse de chocolate, esquece o almoço, esquece a palestra, tudo e foge para comer o balde de mousse de chocolate sozinho. Então, cuidado, queridos. Quando você vê um vício se insinuando, vigilância, fortaleza, não se deixe levar, porque ele sempre começa assim. Ele é lento. E quando vê, ele já te pegou por inteiro. Muito cuidado, muito cuidado. Queridos, estaremos agora encerrando a primeira parte da nossa live. E aí fechamos a live, baixamos o vídeo do IGTV, para o IGTV e voltamos 21h04, 21h05 para a segunda parte da live, então, com os comentários abertos dessa vez, para que nós possamos enriquecer o nosso estudo, ok? Para aqueles que não forem ficar, gratidão imensa. Mais uma vez, meu pedido, queridos, divulguem e compartilhem a live que nós teremos amanhã. Eu não costumo fazer isso, né? Somente a live do culto do Evangelho eu peço para divulgar e compartilhar, que sem dúvida, na minha opinião, é o trabalho mais importante de toda a semana, mas a live de amanhã eu também considero de extrema importância. Então, divulgue e compartilhe. Aqui amanhã às 20 horas nós teremos a nossa live sobre o Espírito Verdade. Vamos então, queridos, fazer a nossa prece para nós encerrarmos esta primeira parte. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de esclarecimento, de consolo e de fortalecimento. Ajuda-nos, Senhor, através da tua misericórdia e do teu amor, para que tenhamos a força necessária para vencermos a nós mesmos e assim então nos tornarmos pessoas melhores, para que assim possamos sentir cada vez mais nas nossas vidas a paz que tu nos deixaste. Agradecemos imensamente a presença das equipes espirituais em cada um dos lares, dos professores, tutores e alunos espirituais, inclusive. E agradecemos a presença dessa equipe espiritual que aqui se encontra conosco, coordenando todas as outras equipes espirituais este trabalho que nós fazemos. Gratidão imensa, Senhor,
E assim, desta forma, terminamos a primeira parte do nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, nós já voltamos. Gratidão imensa a todos. Muita paz, queridos. Muita paz. Até já.